Hebreus 1, e que Deus nos dê graça. Hebreus 1. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Vamos ler as Escrituras e orar e meditar na palavra de Deus. Mas antes de lermos as Escrituras, interessante notar, não sei se os irmãos lembram, um episódio que ficou muito emblemático nos Evangelhos, o episódio do Monte da Transfiguração. Foi, de fato, um episódio muito emblemático. Afinal, Jesus subiu aquele monte elevado com Pedro, Tiago e João, e ali, Jesus, ele foi transfigurado. Ele ficou brilhante, radiante, uma aparência distinta. Junto ali com ele, apareceram Moisés e Elias, que começaram a conversar com Jesus. Então, Pedro, Tiago e João ficaram espantados. Não pode, Senhor, mas eu vi com o Senhor aqui um monte, quem sabe nós poderíamos orar juntos. E, de repente, aparece aqui Moisés e Elias, que absurdo. Por essa eu realmente não esperava. Como o Senhor pode, sim, sabe, conversar com Moisés, conversar com Elias, ter essa comunhão com eles assim, face a face. Como, do nada, eles podem aparecer aqui. Por essa, eu não podia crer, Senhor. Eu nunca ouvi um relato assim. Que alguém pudesse conversar com Moisés e Elias, aparecesse assim, do nada. E eles começam a dialogar, e então Pedro, que se sente naquela ocasião muito importante, ele pensa, poxa, vamos oferecer um mínimo para o Senhor Jesus. Vamos oferecer o básico. Quem sabe, nós não podemos fazer aqui algumas tendas, para que nós possamos, ao menos, passar a noite. Claro! Pedro queria reverenciar a majestade de Jesus e queria venerar a majestade ali de Elias e de Moisés que apareceram conversando com Jesus. Então, o mínimo, né, Pedro? Quem sabe? Ele sabia fazer tendas, certo? Então, por que não fazer tendas para que pudessem passar a noite? Mas parece que não dá muito certo, porque os discípulos, no estalar de dedos, ou melhor, Moisés e Elias, no estalar de dedos, somem, desaparecem. E resta quem ali? Os discípulos com Jesus. Que estranho. No momento, Jesus, Moisés, Elias. Então, Pedro tem uma reação estranha, diferente, e eles desaparecem. E resta ali Jesus. Irmãos, o que será que Pedro não estava entendendo? O que será que Pedro não tinha compreendido muito bem ainda? Por que Pedro ele teve aquela reação exótica de querer construir uma tenda? E por que ele queria venerar aqueles três ali? O que faltava clareza na mente de Pedro? Pois bem, agora podemos ler. Hebreus 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Até aí. Que Deus abençoe esse momento de exposição da sua palavra. Irmãos, o que Pedro não estava entendendo muito bem? Essa é a grande questão. Mas antes de adentrarmos a questão, um pouco de contexto. Hebreus, ela é uma carta escrita aos hebreus, aos judeus, ao povo da aliança, àqueles que receberam o livro da lei, àqueles que tinham os 10 mandamentos e muito mais, o povo escolhido por Deus para manifestar a sua glória e ser luz para as nações. Esse é o povo dos hebreus. Quem escreveu a carta aos hebreus? Não sabemos. Não sabemos se foi o apóstolo Paulo, não sabemos se fomos outros. O que sabemos é que o escritor de Hebreus, quem quer que ele seja, ele é alguém muito direto. E ele já adentra o ponto no primeiro versículo da passagem. Ele já quer tocar no ponto basilar de sua carta, já de início, assim. Ele não quer fazer rodeios, não quer se apresentar, não quer dizer quem ele é. Quem sabe, até alguns cogitam, quem sabe Hebreus seja um compilado de sermões. Pode explicar um pouco, né? Porque Paulo, ele sempre se apresenta, Paulo, apóstolo. Quem sabe ele seja um compilado de sermões, mas não sabemos. O que sabemos é que a Epístola aos Hebreus, ela é muito direta. E ela vai direto ao ponto. E o ponto é, os hebreus, o povo da aliança, tinha uma tendência a não enxergar
que Deus estava falando agora de uma maneira diferente da maneira que ele falava outrora, de uma maneira distinta da maneira que ele falou antigamente, de uma maneira que não é igual. Antigamente, Deus falou de muitas formas, mas agora Deus estava falando de uma maneira distinta. E Pedro, como um bom cidadão do povo da aliança, ele não estava entendendo isso muito bem. Que em Cristo, Deus estava falando agora de uma maneira diferente. Que em Cristo, Deus estava falando agora de uma maneira distinta. Que esse não era o momento de venerar Elias nem Moisés, mas entender o que Elias e Moisés dizem a respeito de quem? Dele mesmo, de Jesus, o nosso Senhor. Então, esse é o ponto basilar de toda a epístola de Hebreus. O escritor de Hebreus quer centralizar, desde o início, a superioridade de Jesus. Cristo é supremo. Cristo é o maior de todos. Cristo é o Rei dos Reis, é maior do que todos. E toda a lei culmina em Jesus. Tudo aquilo que veio antes é apenas uma sombra daquele que viria em sua majestade e cumpriria tudo que veio antes. Tudo aquilo que veio antes dele falava sobre ele e era acerca dele. Portanto, ele é o clímax, o ponto máximo da história. Cristo é superior a tudo e a todos. Mas você pode se pensar, e isso diz muito ao povo da aliança, é claro que sim. Claro, eles eram um povo que foi escolhido por Deus para aquilo. Se nós chegarmos hoje em Israel, ou vermos fotos de Israel, o que todos nós podemos fazer, pesquisando no Google, nós vamos ver que ainda é um povo extremamente ritualístico. Nós vamos conhecer que é um povo cheio de rituais e de formas exteriores e que, de forma majoritária, até hoje, nega que Jesus, de fato, seja o Messias. Mas o que, de fato, a Epístola de Hebreus diz a nós? Porque nós não somos hebreus, nós somos gentios. Nós somos o povo que não era povo, mas foi feito povo. Mas o que isso se aplica a nós? De fato, não se aplica a nós caso Cristo já for o maioral de nossa vida. Caso nós não tivermos conflitos em nosso íntimo. De fato, Hebreus é inaplicável a nós se, de fato, em todas as instâncias da nossa vida, nós já temos entronizado Cristo como superior. De fato, Hebreus é inaplicável para nós se nós não tivermos mais problema com o pecado. De fato, Hebreus não se aplica a nós se nós não tivermos dúvida alguma, não tivermos ansiedade alguma, não tivermos angústia alguma, não tivermos, muitas vezes, de olhar para nós e ver que a nossa fé é tão pequena. De fato, se nós olhamos para nós e vemos que Cristo, de fato, para nós é o superior sobre tudo, para que Hebreus? Irmão, você nem precisa estar aqui. Afinal, eis aqui uma comunidade de pecadores, uma comunidade de pessoas que ainda estão em processo de santificação, uma comunidade de pessoas imperfeitas que ainda não foram glorificadas. Mas, se porventura você ainda não foi glorificado, assim como eu, se porventura você ainda luta contra o pecado, assim como eu, se porventura você ainda reluta muitas vezes com a superioridade de Jesus em sua vida, assim como eu, então, eu creio que a Epístola de Hebreus é para você. Afinal de contas, veja alguns exemplos da nossa vida diária. Às vezes, nós empreendemos o nosso tempo em tantas coisas, mas as coisas que mais importam, nós relegamos elas à margem. Nós vivemos uma cultura tecnológica, certo? E nós dedicamos uma certa parte da liturgia do nosso dia, o tempo do nosso dia, às redes sociais ou ao uso de tecnologias que fazem parte da nossa vida hoje, século XXI. Mas nós colocamos essas coisas, às vezes, acima da nossa vida devocional, às vezes acima da nossa vida com Deus, às vezes acima do que mais importa. Então, será mesmo que nós já temos Cristo bem centralizado em nossa vida? Será que nós entendemos bem mesmo em nossas vidas diárias? Nós aqui no século XXI, gentios que somos, rio-grandinos e pessoas de vários lugares, já entendemos as implicações do que é Cristo ser entronizado, do que é a superioridade de Jesus? Será que nós não temos as prioridades de nossa vida muitas vezes desordenadas e muitas vezes invertemos as coisas? Será que nós temos
glorificado a Deus da maneira que deveríamos fazer? Será que, de fato, somos pessoas tão piedosas assim como pensamos ser? Ou, de fato, precisamos crescer? Sim, se precisamos crescer, Hebreus é a carta para nós. Porque, do início ao fim, Cristo é o superior. Do início ao fim, Cristo é aquele que fala. E a questão é, nós somos feitos para ouvir a voz de Deus. Nós somos criados para escutarmos a voz de Deus. Deus nos fez para isso. Pense em Adão e Eva no jardim. Adão e Eva no jardim tinham comunhão íntima com Deus. Adão e Eva no jardim, nós temos a descrição dos primeiros capítulos de Gênesis. Eles falavam com Deus. Era algo incrível. Não sei como aquilo acontecia. Queria estar lá para saber. Mas não pude, uma pena. Veja, Adão e Eva no jardim estavam lá. E eles tinham essa comunhão, essa comunicação íntima. E eles ouviam a voz de Deus. Intimamente. E Deus os orientava. Deus os aconselhava. Deus os dava norte. E não havia pecado, não havia mácula que podia impedir que Adão e Eva ouvissem a voz de Deus. Mas a grande questão é que Adão e Eva, que foram feitos para ouvir a voz de Deus, eles pecaram. E agora existe uma grande mácula em nosso coração. Adão e Eva foram expulsos do jardim, foram jogados fora do jardim. E assim, com eles, nós também fomos. E eis o mundo caído que nós vivemos. Deus fala, mas nós não escutamos. Deus manifesta a sua glória, mas nós tapamos os nossos olhos para não enxergar. Deus clama em alta voz, como que em praça pública. A sabedoria clama como que em praça pública, mas nós não queremos escutar, nós tapamos os nossos ouvidos para ouvir. Os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento anuncia, proclama a obra de suas mãos, mas nós não queremos ver. Nós fechamos os nossos olhos, porque o pecado deixou tudo obscuro. O pecado obscureceu todas as coisas. O pecado faz com que nós, que fomos criados para enxergar a glória de Deus, não mais enxerguemos a glória de Deus. O pecado faz com que nós não enxerguemos mais coisa alguma, mas que nós, de fato, sejamos pessoas obscurecidas, em que Deus fala, mas essas pessoas, como nós, não escutam. Que grande dor traz o pecado. Que grande mácula traz o pecado. Que grande aflição traz o pecado. Porque, por não ouvirmos a voz de Deus, nós vivemos como pessoas desorientadas. Por não escutarmos a voz de Deus, nós vivemos como pessoas sem norte. Por não escutarmos a voz de Deus, nós não entendemos o que Deus quer para nós. Nós vimos na mensagem passada que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Que a vontade de Deus, ela não tem erro algum, porque Deus enxerga tudo. Ele sabe muito bem como conduzir os nossos dias. Contudo, nós não queremos ouvir a voz de Deus, porque nós entendemos, em nosso pecado, em nosso coração obscurecido, que a nossa vontade é maior ou melhor do que a soberba, ou melhor, do que a glória e a vontade de Deus. Que, em nossa soberba, o nosso querer ou o nosso desejo, a nossa vontade, ela é muito superior à glória de Deus. O pecado mancha a nossa visão, obscurece o nosso entendimento, causa efeitos nocivos em nossa mente, o que os teólogos vão chamar de efeitos noéticos do pecado, que não diz respeito a Noé, mas efeitos do pecado em nossa mente, o grande prejuízo que o pecado causa em nosso pensamento. O nosso pensamento está obscurecido, porque nós somos feitos para escutar a voz de Deus, mas nós não escutamos mais a sua voz. Em cada pensamento, nós refletimos essa dor de habitar um mundo caído, em que Deus fala e nós não conseguimos escutar. Em que Deus clama, mas nós não conseguimos ver. E a grande boa notícia do Evangelho, que Hebreus enfatiza desde o início, é que esse Deus que falou lá no início e disse, haja luz, e houve luz, e que posteriormente foi rejeitado pelos homens caídos, esse Deus, por meio de Jesus, ele está falando em alto e bom som, mais uma vez. Pois no Verbo encarnado de Deus, nós temos a grande boa nova. Deus fala hoje mais uma vez. Por meio de Jesus, Deus está clamando. Mas aqui nós pulamos um pouco, certo? Nós somos lá da criação para Jesus. Criação e Jesus. Mas no meio disso, existe um grande percurso aqui. Veja que Deus deu a lei a Moisés.
Veja que Deus manifestou a sua luz em diversos momentos. Deus fez com que a sua glória se manifestasse, por exemplo, na sarça ardente a Moisés. Deus fez com que Moisés o contemplasse face a face e ele descesse do monte com as tábuas da lei, com as orientações de Deus. Veja que alguns homens privilegiados, como Enoque e Elias, viram a glória de Deus de modo a não passar pela morte. Alguns homens, como Davi, tiveram comunhão tão íntima com Deus que escreveram lindos cânticos. Alguns profetas, como Isaías e Ezequiel, ouviram a voz de Deus, talvez em alto e bom som, e proclamaram isso ao povo. Mas nós não ouvimos a voz de Deus assim. E, de fato, alguns homens, como Jó, eles ouviram a voz de Deus de um redemoinho. Sim, Deus apareceu para eles num redemoinho e falou com ele. Que incrível! Jó, ele era um homem temente a Deus, e ele ouviu a voz de Deus após todo o sofrimento que passou do alto de um redemoinho. E às vezes nós queremos também ouvir a voz de Deus como redemoinho. Senhor, por que o Senhor não nos fala hoje, como o Senhor falou a Jó? Por que o Senhor não aparece a nós hoje como falou a Jó, como apareceu a Jó? Por que o Senhor não faz algo miraculoso que mude todas as coisas? Quem sabe o Senhor não fala a nós hoje através, ou face a face, como falou a Moisés? Quem sabe o Senhor não nos pode dar cânticos tão inspirados como deu a Davi? Quem sabe o Senhor não nos dê a tua palavra em alto e bom som como deu a Isaías, a Jeremias, a Ezequiel? Quem sabe o Senhor não realiza prodígios como fez com Daniel, tapando a boca de leões, fazendo com que de fato, o império babilônico fosse transtornado pela glória de Deus resplandecendo ali. Nós olhamos o contexto ao nosso redor e ficamos entristecidos, porque vemos dor. Senhor, quem sabe o Senhor não faz algo extraordinário? Manifesta a tua glória como manifestava ao teu povo anteriormente. Faz algo que nunca vimos antes. Manifesta a tua luz. É o nosso clamor. Irmãos, o que nós não estamos entendendo? Talvez o que nós não estejamos entendendo é que hoje Deus já nos deu tudo. O que é maior? Quem é maior? O redemoinho, que apareceu a Jó, ou Jesus? Qual revelação é superior? A revelação face a face de Deus, no alto do Monte Sinai, ou Cristo? Qual é maior? A manifestação da glória de Deus tapando a boca de leões, com Daniel, ou a salvação que nós desfrutamos hoje, em Cristo, onde somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Qual revelação é maior? E aqui não se trata de comparar duas revelações diferentes. Se trata de dizer o seguinte: a revelação de Deus é progressiva. Deus se manifestava anteriormente, e tudo que ele manifestou anteriormente culmina, tem seu ápice, tem seu clímax. Em quem? Em Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Cristo é o ápice da aliança firmada por Deus. Porque, antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Cristo é o ápice, é o clímax da revelação de Deus. E a questão aqui é, nós temos tudo, irmãos, para vida e piedade em Jesus. Nós temos absolutamente todas as coisas por meio de Cristo. Cristo manifestou a sua luz e manifesta hoje em nossos corações. Isaías, por mais que tenha escrito uma linda passagem que nós cantamos aqui na igreja, como Isaías 53, por exemplo, que fala sobre o Redentor que viria e da sua morte propiciatória, ele não viu o Redentor e não saberia como isso se daria. Ele não saberia, ou não sabia que o Redentor, esse Redentor grandioso, viria da maneira como veio, morrer numa cruz. Ele não sabia que esse Redentor seria glorificado da maneira como foi, ressuscitado dentre os mortos pelo Pai. Nós temos uma revelação que é muito superior. Nós temos muito mais luz. E nós somos chamados hoje a caminhar pela fé. Essa é uma grande ênfase do livro de Hebreus. Leia em casa o capítulo de Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé.
E não se engane, os heróis de outrora também andaram pela fé. Porque Jó não viu o cumprimento das promessas, mas confiou. Daniel não viu o cumprimento das promessas, mas confiou. Leia aí Isaías 53 e me diga se Isaías viu o cumprimento das promessas. Ele não viu, mas confiou. E nós também somos chamados a contemplar essa revelação que é superior a Cristo, que é superior. A suprema glória manifesta em nosso Redentor e a também a caminhar pela fé. Agora, ele nos dá uma revelação que é superior. Ele nos chama a olharmos para trás e vermos o Cristo que venceu na cruz. O sangue do Cordeiro vertido em nosso favor, para que nós possamos ser purificados. Ver que esse Redentor que morreu na cruz está ressurreto agora, está à direita do Pai, intercede por nós clamando, para que nós possamos, dia e noite, clamarmos a chegarmos ao santo trono de Deus e recebermos dele graça e misericórdia. E podermos ter fé que esse Redentor, que está à destra do Pai, ele vai voltar mais uma vez. E naquele dia, nós estaremos com ele para sempre. Irmãos, olhamos para trás, vemos tantos irmãos que vieram após a nova aliança. Veja, são 2000 anos de promessa, certo? 2000 anos é tempo para centenas, milhões, bilhões de irmãos deixarem esse mundo e estarem com Deus. Mas eles não viram o cumprimento das promessas. E nós não sabemos também se veremos. Não sabemos se veremos Cristo voltar com os nossos próprios olhos. Mas somos chamados a andar pela fé hoje, a confiar, pois por mais que a morte nos encontre hoje, podemos saber que a morte não triunfou, que a morte foi vencida na morte de Jesus, que a morte foi destruída com a morte de Cristo, que na morte de Cristo nós temos a morte da morte, e que pela vida de Jesus nós podemos agora ter a vida. Nós temos uma esperança única e inabalável. Isaías não viu isso. Ezequiel não viu isso. Não com a clareza que nós vemos hoje, mas eles andaram pela fé. E nós também somos chamados a andar pela fé. Mas, afinal de contas, quão firme é a nossa fé? Nós temos, de fato, andado pela fé? Nós temos confiado realmente que Deus fala hoje por meio do seu Filho? Nós temos confiado realmente que Deus está falando hoje de uma maneira ímpar, nunca jamais vista, através do nosso Redentor? Nós temos confiado em todas essas coisas? Observe, por exemplo, sua vida devocional, ela pode ser um bom termômetro disto. Se Cristo é tão glorioso assim, se as promessas são tão vivas mesmo, se a revelação é infinitamente superior, se a glória de Jesus, ela é muito mais viva do que aquilo que veio antes, se essa é a promessa das promessas, se Cristo é o clímax da aliança de Deus, por que nós contemplamos tão pouco essas promessas? Por que nós deixamos de enxergar tão pouco as promessas de Deus? E por que elas se tornam repetitivas para nós? Quando você ouve uma boa música, se ela é boa, é possível que você escute ela várias vezes, ou não. A não ser que você enjoe da música. E aos seus ouvidos, ela não seja mais tão boa assim. Irmãos, Hebreus, talvez seja uma epístola. Há controvérsias. Mas Hebreus é uma epístola extremamente simples, se você parar para pensar. Mas, veja, que verdades profundas. Que verdades profundas o autor nos traz aqui. Que tudo que veio antes culmina em Jesus. Mas essas verdades, o básico do Evangelho, frequentemente se torna enjoativo e repetitivo para nós. Por quê? Esse é o Evangelho, manifesta em Jesus. E esse é o ápice da revelação de Deus. Nas Escrituras, nós temos todas as coisas para a vida e para a piedade. É verdade, nós não vimos, queríamos nós, andarmos lá no Mar da Galileia, enquanto Jesus estava no seu ministério terreno. Não fomos como Pedro, Tiago e João, que tiveram o privilégio de vê-lo face a face no Monte da Transfiguração. Também não tivemos o privilégio de estar com ele ali,
na última ceia, à mesa, assentados. Não tivemos essa dádiva de vê-lo ali com os nossos próprios olhos. De fato, não vimos com os nossos olhos, não apalpamos o Jesus encarnado. De fato, não estivemos lá. Mas somos chamados a andar pela fé. De fato, somos chamados a confiar hoje, por mais que não tenhamos visto esse Cristo. E realmente, hoje, por mais que não tenhamos o privilégio de enxergá-lo face a face, nós temos algo que Pedro, Tiago e João, eles não tinham. Veja o que você tem diante de você. Veja as Escrituras diante de você. Você tem um Novo Testamento com 27 livros inspirados por Deus, sendo 4 deles o Evangelho, onde nós podemos ver com vivas cores a caminhada do Filho de Deus. Que grande dádiva nós temos. Mas agora, nós temos maior clareza ainda, conforme os tempos vão passando e os últimos dias vão avançando. Pelo Espírito Santo, nós podemos ter um entendimento cada vez mais vivo do que o Senhor de fato está operando. Que grande dádiva Deus nos conhece pelo Evangelho. Que grande dádiva Deus nos concede pelo Evangelho. E quão frequentemente nós desprezamos a dádiva que nós temos em nossas mãos. Nós podemos ler as Escrituras. Irmãos, nós podemos abrir os jornais e ouvir relatos de irmãos na Coreia do Norte, em países do Oriente Médio, da Ásia ou até da Oceania e ver relatos de perseguição de irmãos que, se saírem às ruas, podem ser mortos, se serem pegos com suas Bíblias nas mãos, que têm de, muitas vezes, se reunir no subsolo, porque as reuniões públicas, a não ser aquelas que estão alinhadas com o império, são concebidas. Mas que grande dádiva nós temos de termos a liberdade hoje, de ouvirmos o Evangelho, de lermos o Evangelho, de dedicarmos tempo às Escrituras. Mas o quanto nós temos separado em nossa vida para, de fato, meditar nas Escrituras. O quanto, de fato, nós temos clamado por um avivamento. O quanto nós temos clamado a Deus. O quanto nós temos aproveitado as dádivas que Deus nos dá enquanto comunidade de fé para estarmos juntos uns com os outros, para orarmos uns aos outros. Nós brincávamos quarta-feira aqui quando tivemos a reunião de oração. A reunião de oração, ou as reuniões de oração nas igrejas em geral, são do tipo mais desprezado das reuniões. Alguns realmente não podem vir. Mas olhemos para as nossas próprias vidas. Nós sabemos, irmãos, todos nós temos a tendência particular de desprezar as reuniões de oração. Todos nós temos a tendência particular de orar pouco também. Todos nós temos a tendência particular de deixar as orações só para aquele momento, final da noite já, quando nós podemos repousar a cabeça do travesseiro e dormir. Então, nós oramos, mas na metade da oração já estamos dormindo e pegando no sono, e quando acordamos lembramos, puxa vida, Deus, eu dormi orando e não terminei minha oração. Então, nós tentamos iniciar de novo a oração de manhã, mas quando olhamos o relógio, Deus, me desculpe, já é hora do trabalho. Eu vou ter que deixar a oração pela metade mais uma vez. Quem sabe no almoço? Então, lá no almoço você vai e tenta continuar a oração que você começou pela manhã, não dá muito certo, ocorre um imprevisto, algo que você não previu. Então, Deus, mais uma vez, perdão, mas eu vou chegar lá. E assim nós vamos repartindo e relegando as orações para o que menos importa. Mas será mesmo que nós não temos tempo para orar? Será mesmo que nós não temos tempo para contemplar o ápice da revelação de Deus, que está manifesta em Jesus Cristo? Será mesmo que o nosso problema é uma questão de tempo ou de prioridade? É verdade, nem todos nós têm tempo para separar 1 hora por dia para a nossa vida devocional. Mas será mesmo que não existe a possibilidade de você separar 5 minutos que seja, 10 minutos, pelo menos, para a sua vida devocional? Será que você não dedica esse tempo de 5, 10 minutos, 15, a outras atividades que são, às vezes, mais supérfluas do que a sua vida devocional? Irmãos, o quanto nós temos contemplado a Cristo, o quanto nós temos apreciado a dádiva de podermos nos chegar a Deus e conhecermos a Cristo, o quanto nós temos estado vigilantes, porque o versículo 2, diz que nós estamos nos últimos dias. Nós conversávamos na escola bíblica que o reino de Deus ele foi inaugurado pela morte e ressurreição de Jesus na cruz. Quando Jesus ressuscita, ele inaugura, de uma vez por todas, o reino de Deus. E ele será plenamente consumado quando Jesus voltar e nós estivermos com ele para sempre.
Nesse período, entre reino inaugurado e reino consumado, esse período se chama últimos dias, mesmo que ele dure 2 ou 3 mil anos. Mas veja, os últimos dias eles vão avançando. E, querendo ou não, nós estamos cada vez mais perto da volta do Senhor. E quanto nós temos andado vigilantes? Porque o apóstolo Paulo, isso é envergonhante para nós. O apóstolo Paulo, 2000 anos atrás, escrevendo aos Tessalonicenses, nitidamente ele vivia como se Cristo fosse voltar logo em breve, em sua própria vida. Mas nós aqui, 2000 anos depois, lemos essa carta e vivemos como se Cristo vai voltar, talvez, em menos de 100 anos vai ser, então dá para viver tranquilamente aqui de qualquer forma. Mas, irmãos, nós podemos passar a qualquer momento. E diante de quem nós estaremos? O que nós apresentaremos a Deus? É verdade, Cristo nos compra pelo seu precioso sangue. E o seu precioso sangue é suficiente para pagar pelos nossos pecados. Mas a questão é, se Cristo te comprou pelo seu precioso sangue, você não vai valorizar esse precioso sangue e essa revelação buscando uma vida de santidade, buscando, de fato, conhecer mais de Cristo. Se realmente você foi cativado pelo amor de Deus, você não vai buscar mais conhecimento de Deus, não vai buscar contemplar a Cristo de um modo mais vivo, não vai buscar uma visão mais elevada de quem Deus é. Irmãos, todos nós necessitamos de uma visão mais elevada de quem Deus é. Nenhum de nós foi glorificado ainda. Então, nenhum de nós ainda conhece a Deus como deveria conhecer. A questão é que muitas vezes nós cremos que já conhecemos como deveríamos conhecer. No início da nossa vida cristã, nós temos uma tendência. A tendência é a seguinte: eu fui batizado, agora eu não vou ser mais condenado, afinal, não só entreguei minha vida a Cristo, como também testifiquei disso publicamente. Mas a vida vai prosseguindo e nós vamos avançando e vamos continuando na igreja e nós participamos da vida da igreja local. E vindo aos domingos, nós dizemos assim para nós mesmos: ok, Deus, eu não somente criei no Senhor, não somente fui batizado, como estou numa igreja e vou todos os domingos. Então, nada tira de mim a minha salvação. Então, eu estou bem, não preciso de vida devocional, então posso fechar minha Bíblia ao final do culto e próximo domingo eu abro novamente para continuar a minha vida assim. Será que é isso mesmo? A vida que glorifica a Deus? Será que é isso mesmo a vida de santidade? Será que é isso mesmo a vida que entende, que é cativada pelo amor de Cristo? Irmãos, se o amor de Cristo nos cativa, nós vamos buscar mais dele, nós vamos conhecer mais dele, nós vamos querer almejar louvá-lo com cada vez mais sinceridade, almejar uma visão cada vez mais elevada da glória de Deus. Os puritanos, eles eram reformados como nós, e eles clamavam dia e noite por avivamento. Não porque não sejamos templo do Espírito. Sim, nós temos o Espírito. Mas porque, frequentemente, nós, em nossa vida diária, em nossos afazeres, deixamos essa busca por santidade de lado. Nós deixamos de contemplar a glória de Jesus e deixamos de buscar uma vida de santidade mais ativa e negligenciamos o Espírito. Veja, nós somos templo do Espírito, é verdade. E por meio do Espírito, nós podemos ter entendimento da palavra de Deus. E se nós deixamos ela fechada, nós estamos negligenciando o Espírito que habita dentro de nós. Por meio do Espírito, nós podemos orar a Deus e saber que somos ouvidos. Mas se nós não oramos, nós estamos também negligenciando o Espírito que habita dentro de nós. De fato, por meio do Espírito, nós podemos ter comunhão verdadeira na igreja local. Mas se nós limitamos a nossa comunhão a entra na igreja e sai da igreja de domingo, e não vamos além, nós também estamos limitando. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de uma visão mais elevada da glória de Deus. Afinal de contas, o autor nos diz, no versículo 2, que Cristo é aquele constituído herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Cristo é a pessoa mais exaltada. Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cristo é aquele que deveria demandar de nós a máxima reverência. Se o presidente, ou vamos tomar outra figura pública, se alguém importante aparece para você hoje, você provavelmente deverá reverenciá-lo. Se há um juiz importante, se alguma autoridade, um magistrado aparece à sua frente, possivelmente você irá cumprimentá-lo de uma maneira reverente. Se você vai para uma audiência no tribunal, existem tratos para entrar numa sala de audiência, existem modos,
Você não entra numa sala de audiência de qualquer modo. Existem modos que você tem para entrar na sala de audiência. Mas por quê? Sendo Cristo, essa pessoa que o autor de Hebreus descreve no versículo 2, por quê? Nós o tratamos com a mínima reverência. Nós o colocamos à margem, como se Cristo fosse alguém pequeno. Um talismã, quem sabe, que nós consultamos para quando precisarmos. Cristo é muito mais do que isso. Cristo é aquele quem gira todas as coisas, é o centro de todas as coisas, é superior sobre todos. Antes, Deus falou de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, mas hoje, Deus nos fala pelo seu Filho. Que nós possamos contemplar de modo mais vivo a glória do Redentor, que nós possamos ter essa promessa em nossos corações, de que Cristo, o Cristo que veio, Ele vai voltar, Ele vai consumar a sua obra. E hoje Ele está de braços abertos a nos receber, está de braços abertos a nos conduzir uma vida de santidade, está de braços abertos a nos conduzir a mais e mais próximo dEle, por sua graça e grande amor. Mas a verdade é que muitas vezes nós temos medo. Cristo é tão grande assim, Cristo é tão elevado assim, Ele é o clímax de todas as coisas. Então nós olhamos para nós e vamos para um outro oposto. Nós temos medo. Senhor, tudo bem, eu vou ao domingo, mas abrir a Bíblia, orar, não. Porque eu não sou digno disso. Eu não sou digno de me aproximar do seu trono. Eu não sou digno de conhecer mais do Senhor. Eu não sou digno de continuar clamando. Não sou digno de ir além. O Senhor já me deu muito, eu sou grato por isso, mas acaba aqui. Mas, irmãos, quem é digno? Mateus 8, 26, nós temos a grande pergunta que Jesus faz aos discípulos. Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Quando Jesus faz essa pergunta, eles estavam numa tempestade, no mar da Galileia. Então, Jesus levanta-se e acalma aquela tempestade. E ele questiona, porque os discípulos, eles tinham medo. E talvez eles tivessem medo também de se aproximar de Jesus. E eles ficam assustados, porque, conforme a passagem se adianta, nós vamos ver que eles questionam quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem. E Jesus questiona, por que vocês têm tanto medo assim? Por que existe tanta ansiedade assim no coração de vocês? Muitas vezes nós também somos medrosos como esses discípulos, temos ansiedades como os discípulos. Mas a boa notícia é que não é a respeito da nossa dignidade, não é a respeito de quem nós somos, é do que Jesus já fez na cruz. Por meio dele, nós podemos chegar ao santo trono de Deus hoje. Por meio dele, nós podemos receber graça e misericórdia hoje. Por meio dele, nós podemos ter a certeza de que somos aceitos pela graça de Deus. Por meio dele, podemos ter a certeza de que Deus já nos redimiu na cruz e que por meio dele agora nós podemos viver em santidade. Por meio da graça dele, nós podemos ter confiança e nos achegar ao seu santo trono. Por meio do mérito dele, nós podemos crescer em conhecimento de Deus. Não porque sejamos dignos de conhecer mais a Deus. Não porque sejamos dignos de contemplar a superioridade de Jesus. Mas porque Jesus é digno. E porque Jesus trabalha em nosso coração. Nosso coração frequentemente fica ansioso à medida que nós mudamos as prioridades. Observe, quando você coloca suas práticas devocionais à margem da sua vida e coloca outras prioridades no lugar, é notório que ansiedades muitas vezes surgem, medos muitas vezes surgem, sofrimento às vezes surge e você não sabe, não entende muito bem o que Deus está fazendo, porque afinal de contas você não está buscando a orientação de Deus que Ele te deu em sua palavra. Mas a boa notícia é que hoje você pode buscar, hoje você pode clamar, hoje você pode pedir a Deus e saber que Ele ouve por meio de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Hoje, por meio de Cristo, nós temos alguém que está assentado à direita de Deus, reinando soberanamente sobre tudo e sobre todos. E por meio dele, nós podemos ter a certeza de que podemos ser ouvidos. Amém? Irmãos, que nós possamos continuar meditando na Epístola de Hebreus, mas que também possamos agora orar juntos em resposta. Te convido a se colocar de pé e a orar comigo.